Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marlon, sou tutor do Polo NIGF de Nova Iguaçu e estou aqui hoje para continuar esse trabalho com vocês, nessa nossa pegada aí das nossas aulas online, que tem sido o nosso recurso aí de aula nesse período de quarentena. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre agricultura orgânica, tá? Dentro dessa pegada de falar sobre geografia agrária, a gente vai falar sobre agricultura orgânica hoje, que é um tema que é relativamente bem importante para a gente na nossa vida, né? E também nas provas que vocês virão a fazer aí dos vestibulares, tudo bem? Pessoal, primeiramente eu gostaria de definir com vocês, tá? O que seria essa tal agricultura orgânica, beleza? A agricultura orgânica, ela seria um sistema de produção, né, onde a gente não vai ter a utilização de nenhum produto agroquímico, ou seja, todos aqueles produtos, né, que passam a ser utilizados a partir da Revolução Verde, né, a partir daquela modernização da agricultura que se inicia no mundo a partir ali da década de 50, da década de 60, e chega no Brasil a partir desse momento da década de 60/70, né, que seriam os fertilizantes, inseticidas, herbicidas, né, organismos geneticamente modificados, no caso, para ser mais específico, as sementes transgênicas, tá? Então, a agricultura orgânica, ela seria uma agricultura, digamos, 100% natural, sem a utilização aí de nenhum desses produtos agroquímicos que, né, são introduzidos na produção agrícola a partir da Revolução Verde, a partir da modernização da agricultura, beleza? Pessoal, sendo assim, essa ideia da agricultura orgânica, ela é realmente natural, até no sentido do adubo, né? O adubo, a adubação do solo, ela é feita com matéria orgânica, tá? E quando a gente fala de combate às pragas, isso acaba acontecendo com controle biológico, ou seja, então vamos lá, agricultura orgânica, essa forma de produção, né, que não utiliza nenhum produto agroquímico, a adubação do solo é feita com matéria orgânica, né, ela é completamente diferente dessa lógica da produção convencional, né, que é essa produção que utiliza os produtos agroquímicos, beleza? E o combate às pragas, né, ele vai ser feito com controle biológico. O que seria esse controle biológico, né? O controle biológico seria utilizar basicamente os próprios seres vivos para combater, né, os parasitas ou os predadores. Sendo assim, não utilizaríamos agrotóxicos para o combate das pragas, ou seja, introduzir um parasita para poder competir de maneira natural com essa praga que viria a destruir possivelmente uma plantação, que é o que a agricultura convencional faz, né? A gente tem uma semente que é geneticamente modificada, uma semente transgênica, beleza? A gente tem uma semente transgênica que ela já é adaptada para, no processo de desenvolvimento daquela planta, ela receber e ser resistente ao agrotóxico esse que será o veneno que vai matar essa praga que tentar destruir essa plantação, seja lá de qual gênero, de qual produto for. Tudo bem? Vale a pena a gente destacar a diferença de organismo geneticamente modificado para transgênico, tá? Nesse primeiro momento. O organismo geneticamente modificado, você faz uma alteração genética na própria espécie que você quer trabalhar, você faz uma pequena modificação na estrutura do DNA. Já no transgênico, você combina dados genéticos de espécies diferentes, beleza? Então, a biologia aprofunda um pouco melhor isso com vocês, mas aqui na geografia a gente dá um panorama geral só para vocês terem essa ideia, né? No qual o transgênico, né, uma semente transgênica, ela recebe dados genéticos de espécies diferentes, beleza? E o OGM, o organismo geneticamente modificado, ele tem uma mudança na sua estrutura sem combinar com outra espécie, beleza? Algo que pode ser melhor aprofundado com vocês aí dentro da biologia, beleza? Vamos falar um pouco aí sobre o uso do solo e as principais características dessa agricultura orgânica, tá? Gente, na agricultura orgânica há uma grande preocupação, né, com a questão dos recursos naturais, com a questão do desenvolvimento ser sustentável, né, dessa produção ser sustentável. Ou seja, a gente tem uma grande preocupação
em manter o equilíbrio ecológico do solo. Ou seja, quando a gente para pensar na agricultura convencional, né, a agricultura patronal, essa agricultura do agronegócio, vamos falar de Brasil para que fique mais palpável, né? A gente está falando desses grandes latifúndios, né, onde a gente empreende uma atividade monocultura, né, geralmente para atender ao mercado externo, tudo bem? Mas qual que é a grande questão aqui para a gente poder fazer o contraponto? Dentro da agricultura convencional, essa agricultura da soja, né, essa agricultura, essa monocultura da soja, né, da produção intensiva em larga escala, a gente tem um desgaste do solo que ele é mais intenso, né? Ou seja, na agricultura orgânica, a gente vai ter algumas técnicas que será trabalhada ao longo dessa aula, que elas tendem a manter o solo um pouco mais preservado, tá? Então, na verdade, há uma grande preocupação em manter esse equilíbrio ecológico do solo na agricultura orgânica, o que não acontece na agricultura convencional, beleza? Sendo aí, né, o solo o suporte para a fixação das raízes, e o solo é a fonte de nutrientes, né, dessas plantas que virão a dar aí, né, os frutos, né, que serão orgânicos, que é fundamental nesse modelo de agricultura, já que você não utiliza os insumos, né, já que você não utiliza todo aquele pacote tecnológico que é introduzido na produção agrícola a partir da Revolução Verde, né, você tem que ter um equilíbrio ecológico do solo, sim, né, para poder manter aqueles nutrientes ali da melhor maneira disponível, né, para que essas culturas que vão crescer consigam ter acesso a esses nutrientes e se desenvolver da melhor forma. Tá? Então, os agricultores orgânicos, eles buscam manter o equilíbrio do ambiente e do plantio, né, através aí da preservação dos recursos naturais. Então, diferentemente da agricultura, né, convencional, essa agricultura patronal, né, que utiliza os insumos todos da Revolução Verde, tá, da modernização da agricultura, a ideia da agricultura orgânica é manter o equilíbrio, beleza, do meio ambiente, tudo bem, e do plantio, preservando esses recursos naturais de maneira sustentável. Além disso, valorizar aí a manutenção, há uma valorização em manter, né, faixas de vegetação nativa, beleza? Ou seja, a agricultura orgânica, ela não promove nem se você fizer uma comparação entre o que a agricultura convencional desmata e o que a agricultura orgânica desmata, a agricultura orgânica ela prioriza manter faixas de vegetação nativa naquela área que ela vai produzir. Já a agricultura convencional, não. Vocês, né, vão ver aí ao longo dos próximos vídeos que existe no Brasil um processo de avanço da fronteira agrícola, né, principalmente aí na figura da soja, que ela começa sendo plantada lá na região sul do Brasil, e aí a adaptação, né, da semente da soja, a transgenia à semente da soja permite que a soja avance pelo Brasil, adentrando ao centro-oeste, adentrando a região amazônica, mais recentemente adentrando ali a região do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia, né, a região do Mato Piba, e por onde essa agricultura convencional vai avançando, ela vai promovendo o desmatamento, beleza? Já a agricultura orgânica, ela valoriza manter faixas de vegetação nativa, beleza? Há uma rotação e associação de culturas na agricultura orgânica, já vou mostrar, tá? Como vocês podem perceber, plantação de diferentes gêneros num mesmo minifúndio, de maneira a manter sempre uma parcela da terra descansando, ou seja, em pousio, o que vai te permitir, né, plantar, esperar o desenvolvimento, colher. Depois que você colher, você vai fazer, né, essa rodagem, essa rotação de culturas, né, associando elas, e dessa forma você mantém o solo descansando, o solo em pousio, sempre uma parcela da terra descansando, beleza? É uma técnica muito comum. As propriedades são policultoras, né? Você produz mais de um gênero e não monoculturas, como a agricultura convencional, beleza? E isso tem diversas vantagens socioeconômicas e ambientais, né? Ou seja, você não vai promover uma produção intensiva naquele solo, você não vai levar o solo a um desgaste tão intensivo como, né, uma monocultura promove, beleza? Além disso, na policultura você tem toda aquela ideia da competição natural, você não tem necessidade de introduzir agrotóxicos, beleza?
E, obviamente, né, você tem dentro da agricultura familiar, na maioria das vezes, né, uma produção que é obtida em pequenas propriedades familiares, o que ajuda a manter o emprego no campo, reduz a necessidade da galera promover a migração para as cidades, ou seja, reduz o êxodo rural e, por consequência, aí, o inchaço urbano. Beleza? O produto orgânico ele é mais caro, sim. Né? O legume orgânico, a verdura orgânica, a fruta orgânica, a carne orgânica é mais cara. Por quê? Né? Vou comentar com vocês. A produção orgânica ela acaba se tornando mais cara no curto prazo, beleza? E aí esses alimentos acabam custando mais caros no supermercado, nas feiras, beleza? Por mais que, né, a gente tenha observado nos últimos anos um aumento do consumo dos produtos orgânicos. Tudo bem? Ou seja, já que o produtor orgânico ele não usa nenhum desses insumos que são utilizados numa agricultura convencional, concorda comigo que ele vai produzir menos, ele vai ter dificuldade de competir com esses grandes produtores, beleza? Tendo essa dificuldade, o produto orgânico precisa ser mais caro para que, né, ele consiga competir com a produção convencional, né? Porém, o consumo de orgânico vem apresentando crescimento por parte aí de muitas pessoas que preferem pagar um pouco mais por produtos, né, que são mais saudáveis e cuja produção provoque menos agressões ao meio ambiente que a produção convencional, beleza? Inclusive, existem várias feiras orgânicas pelo nosso Rio de Janeiro, beleza? Que a gente pode começar a pesquisar mais, se inteirar, tudo bem? Alguns autores irão dizer, inclusive, que o custo da reparação ambiental que a agricultura convencional, essa que utiliza todos aqueles insumos, deveria estar incluída, né, nos seus preços, porque ela provoca um dano ambiental que a sociedade terá que pagar no futuro, né? A poluição dos lençóis freáticos por agrotóxicos, o desgaste dos solos que a agricultura intensiva provoca, beleza? Então, alguns autores vão dizer, inclusive, que ela deveria ser mais cara, porque no longo prazo ela vai nos trazer muitos prejuízos, beleza? Ou seja, né, que toda a sociedade vai ter que pagar isso no futuro. Show de bola? E sendo assim, né, a produção, isso acaba tornando a produção mais barata, que é orgânica, apenas no curto prazo. Então, num curto prazo, levando-se em consideração o preço que a gente paga e o dano que é causado ao meio ambiente, né, no curto prazo a produção convencional é mais barata, mas ela agride tanto o meio ambiente que no longo prazo ela vai deixar, segundo alguns autores, ela vai deixar de ser tão barata, assim, digamos, né? Ela vai nos cobrar um preço muito caro. Enquanto uma produção orgânica, caso nós tivéssemos uma distribuição de terras mais eficiente, dando condições aí, né, para os pequenos produtores plantarem os produtos orgânicos, uma distribuição de terras, a reforma agrária sendo feita da maneira mais ideal possível, né? Nós poderíamos aumentar muito a produção de orgânicos, reduzir os preços, segurar os trabalhadores no campo, evitar o êxodo rural, é algo para a gente poder pensar. Tudo bem? Aí, né, eu trago para vocês também a ideia, para vocês terem bem claro que a carne também, né, há uma produção orgânica, né, da carne, nesse sentido, os animais, desde o seu nascimento, eles recebem rações produzidas com matérias-primas livres de agrotóxicos e adubos químicos, não são submetidos ao crescimento acelerado com a ajuda de hormônios, né? Além disso, a criação leva em consideração o bem-estar dos animais, e assim a gente estaria produzindo carnes orgânicas, beleza? Aí até coloquei uma imagem para vocês aí, né, de uma embalagem de carne com certificação orgânica, né, no mercado nos Estados Unidos, no estado do Colorado, beleza? Fiquem atentos a isso, que nós também temos aí a produção orgânica de carne, show? Como que funciona a fiscalização dos orgânicos no Brasil? Ela é fiscalizada e as embalagens são certificadas para que o consumidor tenha, né, a sua certeza de que está consumindo um produto orgânico e não um produto convencional. Por mais que fiquem atentos, existem fraudes que acontecem nesse processo. Muita gente compra produto convencional e vende como se fosse orgânico, beleza? E aí esses casos, esses crimes, vira e mexe são descobertos aí, beleza? E aí, né, a partir de janeiro de 2010, a Lei Federal 10.831/2003 passou a exigir que os produtores e fabricantes de produtos orgânicos coloquem o selo do Inmetro segundo as normas adotadas pela ABNT, para que a gente tenha isso de maneira mais fiscalizada e que atenda a população da melhor forma possível, beleza? E aí, para a gente finalizar aí
esse nosso bate-papo sobre produção orgânica versus produção convencional e todas as implicações que isso traz, né? Óbvio que isso não se esgota aqui, a gente poderia falar disso, né, por mais tempo, mas, né, a gente tem um tempo, né, limitado para poder comentar isso com vocês. Eu indico para vocês aprofundarem 2 filmes, O Veneno Está na Mesa 1 e O Veneno Está na Mesa 2, ambos estão aí no YouTube, de muito fácil acesso, beleza? Entrem lá, assistam, vocês vão ter muito mais conteúdo sobre isso, vão entender muito como funciona essa ideia da produção convencional, os prejuízos que traz à saúde, e você mesmo vai poder fazer a comparação com a produção orgânica. Valeu? Um grande abraço, foi um prazer estar trabalhando o tema da agricultura orgânica com vocês, e bons estudos aí para todos os alunos do PVS. Abraço!